Amigas e amigos, eu sempre falo aqui do elevado grau de cinismo da mídia brasileira, porque ela expressa exatamente o ponto de vista ideológico, político da direita. Quem quiser saber o que é a direita brasileira, é só olhar para a mídia. É o retrato cuspido, escarrado, né, como diz o povo, da direita, da imoralidade da direita brasileira, da indústria da corrupção, da maracutaia, né, dessa turma aí que deu o golpe agora, desse governo golpista. São famílias, né, um cartel mafioso, máfias, né, que controlam a mídia com mão de ferro, controla a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do pensamento, que não tem nada a ver com a imprensa. Há uma certa confusão nesse sentido. A imprensa é outra coisa, é uma conquista da civilização, serviria para a manifestação da liberdade de expressão, de pensamento, coisa que a mídia brasileira simplesmente impede. A mídia é esse mecanismo, esse cartel, esse monopólio, né, que faz a mediação de uma política, de uma ideologia. A única coisa que a mídia brasileira faz é isso, essa mediação, essa difusão da ideologia da direita. Porque não faz sentido a gente ter, em pleno século XXI, em pleno 2017, a gente ter esse tipo de governo golpista que a gente tem aqui. Isso só é possível por conta da mídia. São famílias que chegaram onde chegaram não por virtudes próprias, chegaram por batistério, por atalhos, pela indústria da maracutaia, a indústria da corrupção. Famílias que historicamente estiveram contra o progresso social, o desenvolvimento da democracia, contra todas as mudanças progressistas estruturais que o país passou, as conquistas civilizatórias, os saltos civilizatórios, a independência, a abolição, a proclamação da República, a Constituição de 46, a Constituição de 88, o ciclo Lula-Dilma. Tudo que foi conquista civilizatória do século XIX, século XX e século XXI, eles estão desmontando agora com o golpe. Só pegar aí as medidas, reformas trabalhistas da Previdência, isso é contra a Revolução de 30, contra a lógica da abolição, é a ideologia escravagista, contra a independência, contra a soberania nacional, contra a integração social da sociedade brasileira. É isso aí. Isso só é possível por conta desta mídia. Essa mídia que sempre esteve, evidentemente, do outro lado. Pega aí o exemplo de 1932, aqui em São Paulo, a Contra-Revolução de 32. Teve a Revolução de 30 e depois a Contra-Revolução de 32. Quem comandou foram aqui os Mesquita, a família Mesquita, que controla o grupo Estado de São Paulo. Em 64, a sustentabilidade do regime de 64 só foi possível pela mídia. Tem um livro do René Dreyfus, uma pesquisa profunda sobre isso, a conquista do Estado, que ele mostra como que esses grupos assaltaram o poder para implantar o regime latrocida de 64. Como eles agiram ali para dar sustentabilidade para aquele regime, para os latrocidas. Depois, no final, eles ficaram contra por conveniências, é bom que se diga isso. Eles não tinham uma convicção ideológica, uma convicção política de que o regime não servia ao país, não servia ao progresso, ao desenvolvimento, ao povo brasileiro, enfim, à nação. E chegamos aonde chegamos aqui com o golpe, que é a negação, é a antítese de toda essa história que eu falei aqui. E que só é possível com a mídia. Está aí o caso da Operação Lava Jato. São famílias, enfim, que têm o mesmo comportamento, é um cartel, mas eu quero falar aqui especificamente da Folha de São Paulo, que eu acho que é a pior de todas. Das famílias, a pior de todas é a família que controla a Folha de São Paulo do ponto de vista político, eu digo. Porque a Folha faz aí uma maquiagem, faz um jogo, ela abre espaço para gente de esquerda, de centro, de direita, para dizer, faz ataques à direita, faz ataques ao centro, à esquerda, para dizer a nação plural, não são a imprensa, acima do bem, acima do mal, exatamente para difundir as suas picaretagens. É aí que é o perigo, que eu digo, que é a pior de todas. Porque passa essa falsa imagem para, nas entrelinhas, eles enfiando aí a sua ideologia, a sua politicagem, as suas manobras. Quem tiver dúvida disso, pega a edição de hoje da Folha de São Paulo, domingo. Está repleto disso. Começa aqui dizendo a matéria que está na Ilustrada, que chama-se Como Funciona a Engrenagem de Falsas Notícias. Para dizer o seguinte, nós somos da verdadeira notícia, e tem a engrenagem. Aí pega coisas banais, bobas, esses boatos que circulam pela internet, difundidos geralmente pela direita.
Pega isso como exemplo para tentar dar credibilidade à verdadeira engrenagem de falsas notícias. A Folha, como eu disse, está repleta disso. Peguemos aí o que eles dão destaque hoje, que é essa questão do filho do Lula, que teria recebido aí consultoria paga pela Odebrecht. Aí a gente vai ver a fonte, uma suposta delação lá da Odebrecht. A indústria da negociata da delação lá do Sérgio Moro. Uma suposta, porque é um vazamento aí que não tem nenhum lastro. É porque é isso, a Lava Jato sentou em cima da delação da Odebrecht e ficam fazendo aí os vazamentos de acordo com os interesses deles. Essa é a fonte da Folha para fazer o escândalo que eles estão fazendo aí. Outra, a Folha cria um prêmio para premiar a própria Folha. Olha aí o cinismo até onde vai. E qual foi a matéria premiada? Está na edição de hoje também com destaque. Uma matéria da Folha que fala aqui do sítio do Atibaia. Diz o título aqui: Folha premia reportagem sobre o sítio ligado a Lula. Como eles não podem dizer que o sítio é do Lula, porque já está provado com documentação, com toda a suposta investigação que a Operação Lava Jato fez para criar provas contra ela, registro em cartório, documentação, testemunhas e tudo mais, mostrando de quem é o sítio, é do filho do Jacob Bittar, companheiro do Lula desde o sindicalismo lá dos anos 70. Famílias que se visitam, né? É natural você ter uma casa, você tem um sítio, um vai visitar a casa do outro, o sítio do outro. O sítio não é do Lula, está comprovado que não é do Lula. No entanto, eles põem a manchete dessa forma: reportagem sobre o sítio ligado a Lula. Olha aí, ligado a Lula. Aí a gente vai ver qual a matéria premiada, uma matéria que diz, o título é: Odebrecht fez obra em sítio ligado a Lula, diz fornecedora. A fornecedora é a ex-dona de um depósito de material de construção lá de Atibaia. Olha a fonte. O Globo faz muito isso também, né? Pega aí o vizinho do porteiro do triplex do Guarujá que ouviu num bar que alguém teria contado que tinha isso, que tinha aquilo, e isso vira manchete, vira matéria. A ex-dona de um depósito de material de construção é a fonte da matéria da Folha, que foi premiada pela Folha. Olha, realmente de lascar, né? Como se diz popularmente por aí. Tem também uma outra matéria na linha aí da politicagem, que é um tour que se faz lá em Curitiba sobre como funciona, onde funciona lá a Operação Lava Jato em Curitiba. Eu sugiro que eles dêem uma esticadinha noroeste, uns 400 quilômetros mais ou menos, e vão até Maringá, que é a minha cidade, a cidade do Sérgio Moro, e façam lá também um tour sobre como foi o desvio de 500... A cidade é bonita, né? Dá para passear, tem o Parque do Ingá, tem a Catedral Metropolitana, enfim, tem uma vida noturna muito interessante, gostosa. A cidade é toda arborizada, planejada, né? Um jardim a céu aberto. Vão lá fazer uma visita e dar uma olhadinha também como foi o caso lá do desvio de 500 milhões de reais quando o Sérgio Moro trabalhava para o advogado da prefeitura, que era comandada pelo PSDB, prefeito Jário Janotto, que em valores atualizados passa de R$1 bilhão. Faça lá um tour sobre isso também. Aproveita e vê lá onde foi assassinado agora recentemente o secretário da Fazenda daquela época, o Paulic, né, que ele falou que aliás, ele não falou, quem falou foi o principal mandante do assassinato, que quem instruía ele era o Daniel Dantas, esse banqueiro ligado aos tucanos, ligado à privataria tucana. Tem uma matéria no outro lado da notícia.com.br que eu fiz levantando o caso. Vamos fazer aí um tour. Por que a Folha não levanta tudo isso e faça essa sugestão também para que eles dêem um pulinho até a agradável, bonita, repito aqui, a gostosa Maringá, para ver tudo isso. É isso. É para a gente ver aí o que é o golpe, o que representa o golpe, o que representa a direita brasileira, a elite brasileira, o que é a mídia brasileira, essa máfia, né, esse cartel mafioso, essas máfias todas aí. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.